Então seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, mas muito importante, que faz muitos de vocês, se você é gestor e está me assistindo aí, eu tenho certeza que você já passou por alguma situação dessa, que você poderia ter revertido, mas acontece que você foi lá e perdeu o cliente por bobeira, É isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre expectativa mal alinhada. Na verdade, nós vamos falar sobre como alinhar melhor a expectativa do seu cliente. É um dos principais motivos, tá, de perda de cliente, de perda de base recorrente, quando você está ali, você é o gestor, né? Você está prestando serviço para um cliente de e-commerce. Então, nesse vídeo nós vamos falar sobre isso, como você deve fazer, o que você deve se atentar, o que eu já passei na prática, como eu resolvi, o que eu faço por aqui, o que você deve fazer por aí, beleza? Mas antes, aquele recadinho padrão, se você está chegando aqui agora, olha para mim, se você está chegando aqui agora, caiu aqui de paraquedas, alguém te indicou esse vídeo, você não me conhecia, meu nome é Guilherme Ornati, tenho mais de 10 anos aí de experiência no mercado de e-commerce, tenho minha própria agência, por isso assim, tudo que eu vou te falar aqui não é blá 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 que vem na minha cabeça, é tudo que eu já apliquei, tudo que eu já tomei porrada no dia a dia, tudo que eu já testei, já validei. Então, eu tenho mais de 10 anos de experiência aí no mercado com minha agência, tenho alunos, tenho mentorados, então é isso que eu vim te ensinar aqui, beleza? É conteúdo prático. E eu estou ensinando aqui todos os dias. Depois, quando acabar esse vídeo aqui, não agora, quando acabar esse vídeo, você vai pegar, você vai dar uma olhada aí, ó, no canal, você vai ver que vai ter um monte de conteúdo que eu sei que vai resolver alguma das suas dores que você tem aí. Seja você gestor, você lojista que está por aqui assistindo esse vídeo, porque achou curioso também, é legal ver o outro lado, né? Não só o lado do gestor, mas ver o lado também, o lojista enxergando como que as coisas funcionam pela perspectiva do seu gestor de tráfego. Acho que isso é importante e esse é o meu papel aqui. É unir as coisas e trazer mais conteúdos que te ajudem no teu dia a dia, beleza? Portanto, se você está chegando aqui agora, já se inscreve aí no canal, pô, senão você vai perder os outros conteúdos. Eu vou trazer muito conteúdo diário que vai resolver suas dores, beleza? Ativa a notificação para não perder nada e vamos jogar aquele joguinho do algoritmo aqui do YouTube? Pô, aperta, não, para você não custa nada, aperta no like, aperta aí no like, deixa aquele likezão que dá aquela ajuda para chegar em mais pessoas e deixa aquele comentário se você curtiu, deixa no comentário como é que você faz hoje o seu alinhamento de expectativa, beleza? Então, vamos embora, bora pro conteúdo. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Eu vou separar em 3 pontos, tá? 3 pontos que você, gestor, deve fazer para você não perder clientes ou minimizar a perda de clientes, principalmente nos 3 primeiros meses, que é o período ali de é um período mais crítico, né? É o período em que a pessoa ela pode sair da maior energia e confiança no projeto a romper com você. Já vi casos acontecendo de semanas, já vi casos acontecendo de mês, um mês fechado, já vi casos acontecendo de 3 meses. Então, a minha ideia é te trazer aqui o que você deve prestar atenção e o que você deve fazer, tá? O que para a gente alinhar a expectativa de forma correta, né? Primeiro, pré-requisitos. E aí eu vou expor aqui um pouquinho do problema, né? E aí eu sei que você vai começar a se identificar. Muitas vezes, você ali na ânsia de trazer o cliente, você acaba deixando a coisa fluir. Você vai falando só da parte positiva, tudo bem, você tem que ter um skill de vendedor, né? O vendedor, ele é um resolvedor de problemas ali, e é óbvio, você vai falar muito mais da parte positiva, da parte boa, das perspectivas, ou seja, você eleva a energia do teu cliente para ele acreditar em você e para você seguir, né? Você não vai beabá, né? Não preciso nem falar aqui. Você não vai mentir, você não vai prometer mundos e fundos, você não vai prometer coisa que você não vai conseguir cumprir, você não vai prometer uma coisa que você não pode entregar com a qualidade que você prometeu. Beabá, não vou nem entrar nisso. Agora, você tem que tomar cuidado, né, com os pré-requisitos. Os pré-requisitos. Primeira coisa de tudo é em todas as etapas do projeto, desde a venda. Desde a venda. Eu sei, né? Eu sou vendedor também. Eu tenho uma skill de vendedor. A gente tem ali na hora da venda, a gente tem a tentação de evitar entrar em minúcias de projeto com medo de perder a venda. Mas você tem que ser o mais didático possível. Por quê? O cliente, muitos deles, né,
Tem casos em que o cliente ele domina, já fez curso de tráfego, mas não é a regra, tá? A regra geralmente é o cliente não manjar muito e a ideia geralmente ele vem com uma expectativa porque alguém falou para ele que o tráfego pago vai resolver o problema dele, que vai resolver, que é só isso que falta, é a cereja do bolo para a venda ela acontecer efetivamente. Você tem que ser um educador. Você tem que explicar como o jogo funciona. Você tem que mostrar como as cartas funcionam. E eu te afirmo, tá? Eu te afirmo. Muitas vezes o cliente ele não sabe. Você acha que ele sabe, aí você acaba passando por cima. Porque para você é óbvio. Para você é óbvio que não é em 3 dias que o resultado dele vai explodir. Não é. Eu já vi vários memes por aí, né? De pessoas colocando, pô, cliente coloca lá R$ 500 de orçamento, acha que vai vender 10 mil. Mas muitas vezes é o que venderam para ele, é o que ele acha que o mercado pode entregar para ele, ele não conhece. Assim como você não conhece da operação dele, assim como você não conhece do comércio dele, do compra e venda ali do produto dele. Então a gente tem que entender e ser didático. A gente tem que explicar como o jogo funciona. A gente tem que explicar exatamente quais são as etapas. Eu vou falar um pouco mais abaixo sobre todas as etapas que eu validei aqui, que é importante você trabalhar isso com o teu cliente, tá? Então, primeiro ponto, seja detalhista e explique como o jogo funciona. Explique que para ele vender online é a última etapa. É a última etapa. A venda é a última etapa. Para isso ele precisa ter um produto bom, ser competitivo, ter feito a lição de casa, de estar num nicho com diferenciais competitivos. Ele tem que sim, aí entra o tráfego, atrair pessoas de qualidade. Ele precisa ter um site, é o tal do atrair, converter, na verdade planejar, atrair, converter e fidelizar que eu falo tanto. Não adianta eu querer trazer tráfego se eu não me planejei, se eu não estou num nicho bom, se eu não tenho diferenciais, se o meu produto é uma merda. Não adianta. Não adianta eu trazer pessoas de qualidade tendo um produto bom se o meu site é uma merda e ele não converte. E não adianta absolutamente nada eu fazer esses 3 e não fazer um trabalho de fidelização depois, de trabalhar na recompra, que aí você vai melhorar meu retorno sobre investimento. Você tem que dar uma aula para o teu cliente, você tem que explicar isso para ele. E geralmente eu faço isso na venda e eu faço isso na primeira reunião de onboarding. Na primeira reunião eu explico, eu retomo. Por quê? Você aprende na primeira vez que você viu, você aprende logo de cara? Não. Você tem que explicar. É assim que se constrói parceria de longo prazo. Senão você vai construir uma relação baseada em cobrança apenas. O tráfego pago não me entregou no terceiro dia a minha meta. Não, mas não é assim que vai funcionar. Você vai precisar passar pelas etapas. E são essas etapas que eu vou falar a partir de agora, tá? Tudo isso aqui que eu falei até aqui é o resumo desses pontos aqui, tá? Esses para mim são os pré-requisitos. Seja detalhista, considere que o cliente não sabe o que é óbvio para você, tá? E tenha ali a disponibilidade de explicar isso tanto na venda quanto na primeira reunião de onboarding, tá? Sem isso, se você não contar essa historinha, esses 4 pilares que eu falei, a chance ela é muito grande de ele botar só na conta do tráfego o problema de resultado que ele pode ter por causa de uma plataforma ruim, e ele não vai entender as etapas que nós vamos falar aqui. Ele não vai entender a importância de fazer melhoria no site. Portanto, desse primeiro item, o que eu quero que você entenda, e se você é lojista e está assistindo aqui, ou você pensa em se tornar um lojista, você tem que entender que o tráfego pago, ele é um catalisador. O tráfego pago, para usar um termo mais simples, ele apenas expande uma coisa que já funciona. Ou seja, se o teu produto é bom, se o teu site converte, você coloca tráfego pago, trazendo pessoas de qualidade, ele vai vender mais. Agora, se esses 2 que eu falei tá péssimo, você pode colocar o melhor gestor de tráfego do mundo. Não vai vender. E você precisa explicar isso para o teu cliente, ou se você é o cliente, você precisa entender isso de uma vez, senão você vai ter problemas, para não falar outra coisa, tá bom? Segundo ponto. Dito isso, beabá, dito isso, o que você precisa explicar? Beleza. Logo, o meu trabalho com você, cliente, ele seguirá algumas fases. Eu costumo separar aqui, eu não gosto de trazer fórmulas prontas, mas eu, Guilherme, na minha agência, o que eu gosto de no onboarding
mostrar para o meu cliente. Onboarding, para quem não está familiarizado, basicamente é um processo de entrada, tá? Você procura no Google a tradução literal dessa palavra. Aqui, primeira fase, diagnóstico. Então, assim, o que eu quero mostrar aqui? Que não vai adiantar a gente falar de resultado num primeiro momento, sem eu entender exatamente o terreno onde eu estou pisando. Por isso é diagnóstico. Diagnóstico. Eu preciso saber o quê? Quais são os canais que melhor convertem? Estou falando de Facebook? Estou falando de Google? Estou falando de TikTok? Estou falando de Pinterest? Se ele tiver histórico, né? Tem muitos clientes que não têm histórico. Então isso aqui você vai desconsiderar e o seu diagnóstico ele praticamente vai andar junto aqui com a estruturação, tá? Você vai ter que colocar alguma tese para rodar, que é a fase de estruturação, e fazer o diagnóstico em paralelo. Agora, se tem histórico, geralmente eu pego clientes que já têm histórico, preciso fazer análise de canais. Esse aqui é o que melhor converte, esse aqui não converte, tem melhorias, quais são as melhorias? Ponto. Análise de campanhas, então dentro do canal, quais são as campanhas que melhor converte? Para que isso? Para que eu entenda o que é o melhor eu colocar mais grana, o que é melhor eu tirar grana, o que é melhor eu priorizar, o que é melhor eu não priorizar. Eu vou fazer uma análise de criativos, quais são os criativos validados. Para quem sabe do que eu tô falando, não é o intuito desse vídeo aqui agora, tá? Mas uma das coisas que garantem a escala é você ter criativos públicos validados ali, principalmente em Facebook Ads. No Google, ter campanhas validadas, que você possa já fazer alguma escala vertical ali de orçamento, tá? E descobrir novas para que você possa também ir garantindo a estrutura de escala. Então, para isso, como é que eu vou entregar resultados se eu sequer sei onde é que eu estou pisando, tá? Uma análise da jornada de compra, que é exatamente isso. Beleza, eu estou levando tráfego para o meu site, mas e aí? Tem gargalo na página de produto? Tem gargalo, e aí o gargalo que eu falo tem trava de uma fase para outra? Tem trava. Então, sei lá, quantas e quantas vezes eu já peguei, eu vou falar aqui no extremo, só para você entender do que eu estou falando. Às vezes tem campanha rodando em que o link está quebrado. Às vezes tem campanha rodando em que a grade está furada, não tem mais produto. Como é que a pessoa vai adicionar no carrinho se não tem mais produto? Isso é gargalo, isso é uma análise da jornada de compra. Eu preciso diagnosticar, é seu papel diagnosticar. E outra, é seu papel mostrar para o cliente que você está fazendo isso. E não adianta, eu aqui falo que é o primeiro mês de diagnóstico, tá? Eu quebro isso em fases. O primeiro mês do projeto ele é diagnóstico. Adianta o cliente me cobrar resultado no primeiro mês? É óbvio que não. Se torna até ridículo. Por quê? Porque eu ainda não fiz nada, porra. Quer dizer, prático operacional na conta. Eu estou diagnosticando, que é um trabalho tão importante quanto a operacionalização. E tem uma parte de tagueamento. Nessa parte de tagueamento é justamente entender, todos os eventos estão sendo computados, como é que está o GA4, toda a parte de traqueamento, de rastreamento de dados. Isso aqui é na fase de diagnóstico. E se você não explica, a culpa é sua. Por quê? Porque ele vai bater na tua porta, na verdade ele vai te mandar mensagem no WhatsApp e vai te cobrar. Estou rodando a campanha há um mês, ainda não tive resultado. É lógico, meu irmão, olha o que eu estou fazendo aqui. E se você não faz, aí isso é entre atrito, é por isso que eu explico lá desde a primeira reunião, tá? Segundo ponto, após ter diagnosticado, eu aqui dentro levo em consideração o segundo e o terceiro mês, que é a estruturação. O que é a estruturação? Basicamente, é pegar o que eu analisei de canais, o que eu analisei de campanhas, o que eu analisei de criativos, o que eu analisei de jornada de compra e o que eu analisei de tagueamento e traçar um plano de ação para cada um deles. Ou seja, vou dar um exemplo prático aqui de cada um. Eu analisei que o Google e o Facebook, o Google ele está com ROAS muito melhor do que o Facebook e minha verba está um pouco mais restrita. Então talvez faça sentido eu focar prioritariamente aqui em Google e essa é a tese inicial. Porque do diagnóstico que eu fiz, eu tiro essa tese. Ponto número 2. Dentro das campanhas de Google, eu vi que, a Performance Max, ela está com ROAS muito melhor do que uma campanha de Google Shopping específica de uma categoria. Legal? Então eu vou focar principalmente minha verba aqui para tentar tirar o melhor retorno sobre investimento num curto espaço de tempo. Isso aqui é um plano de ação com base no diagnóstico. De criativos, estou vendo lá no Facebook, eu vi que esses criativos, eles são os validados. E tem outros criativos que já estão com CPA abaixo do mínimo, abaixo do máximo. Então, eu vou trabalhar com esses criativos e eu vou criar a minha estrutura de testes de criativos e públicos. Estruturação. Adianta o cliente te cobrar resultado na fase de estruturação? Você vai ter resultado? Você pode ter resultado logo de cara. Porque às vezes você pega uma conta que tem coisa muito errada e você já
faz ali alguma alteração que já vai te ajudar nisso. Agora, é regra? Não, não é regra. Por isso que eu alinho aqui, vou ser repetitivo. Primeiro mês, diagnóstico. Segundo e terceiro mês, estruturação. Eu faço ele esperar a meta dele ser batida aqui? Óbvio que não. Não. Por quê? Porque eu estou estruturando. E essa estruturação é igual, eu dou um exemplo idiota, mas eu gosto de utilizar isso porque o cliente faz, é verdade. Você comprou um apartamento na planta. Na planta. Adianta você bater lá toda semana e falar, pô, eu gostaria de usar a piscina aí, hein? Tá pronta a sauna? A piscina? Não, irmão, porra, você comprou na planta. Isso aí vai demorar uns 4 meses, uns 4 anos para ficar pronto. Sei lá quanto tempo demora o apartamento da planta, nunca comprei. Mas você percebe a analogia idiota? Ela serve aqui para o seguinte: se eu prometi que eu vou fazer o diagnóstico, se eu prometi que eu vou fazer a estruturação, quanto tempo leva isso? 3 meses? Então, cliente, não adianta você querer usar a piscina antes de 3 meses, irmão. Não adianta. E outra, hein? E outra, tem muita gente que não te fala. Isso eu falando com o cliente, tá? Cliente, tem muita gente que não te fala isso, tá? Mas esse é o jogo, seja comigo, seja com qualquer outra pessoa. Eu estou te dando a real. Você tem que passar essa jornada, seja comigo, seja com qualquer outra pessoa. Mas eu estou te dando a real. Eu não estou te prometendo mundos e fundos só para te ter como cliente. Até porque eu tenho um nome a zelar. Depois você vai me cobrar lá na frente. E eu não quero, eu quero parceria de longo prazo. E isso começa com confiança desde o começo, te mostrando como que são as regras do jogo, para você não ter nenhuma surpresa. E de novo, você tem que passar isso comigo ou com qualquer outra pessoa. Tá claro? Percebe que isso é clareza, é se antecipar a um problema lá na frente. Então, se você entende isso muito bem, e aí, de novo, você tem que ser muito didático aqui, você tem que treinar, treinar e treinar a melhor forma de falar isso aqui. Mas, geralmente, para mim, isso causa efeitos colaborativos. Porra, beleza, já que a gente precisa passar por isso, então, porra, o que a gente pode fazer para acelerar? Como é que eu posso fazer para melhorar para você aquela... Então, você me trouxe que a gente está com um problema, né, lá na página de produto, que eu tenho que arrumar aqueles gatilhos de venda, que eu tenho que arrumar aqueles botões, que eu tenho que arrumar... Pô, legal, então eu vou acelerar aqui para você isso daqui, beleza? Eu não quero vender aqui também céu de brigadeiro, que é sempre perfeito, e eu falo isso e tá 100% óbvio que não. Óbvio que não, a realidade ela é um pouco diferente, mas você minimiza as chances, tá? De um possível churn idiota. O que é o churn? É a saída do cliente. Um cliente te cobrando com uma semana e você fala, porra, peraí, irmão, não. Então, eu sei que a ânsia de você vender, muitas vezes você está numa situação que você precisa de cliente de qualquer jeito, mas toma cuidado, às vezes você só vai perder teu tempo, você colocar cliente a qualquer custo, você só vai perder teu tempo. Então, seja transparente, tá? E aí, por fim, análise de tagamento, Beabá também. Analisei, porra, eu tô com um problema de tag, vou até citar um exemplo que aconteceu essa semana com um mentorado meu, dentro de um ajuste de tagamento lá que ele estava fazendo, porra, acabou caindo alguns eventos e ficou sem histórico na campanha por uma semana. Isso ferra a inteligência, pô. Mas quando o cliente, uma coisa é acontecer de um dia para o outro sem o cliente saber. Outra coisa é você se antecipar e falar assim, cliente, ó, fizemos a fase de análise de tagamento, e eu estou agora estruturando o tagueamento de forma correta. Pode ser que tenhamos uma perda de inteligência aqui nessa semana, beleza? Beleza. E aí o que aconteceu? Realmente deu uma osciladinha na campanha, mas era algo que precisava ser arrumado, seja comigo, seja com qualquer outra empresa. Entendeu? Então, é isso que você precisa mostrar. Por fim, nós falamos aqui, né, da fase de diagnóstico, a estruturação. Depois disso, nós vamos passar para a fase de validação, que aí começa ali a partir do 4º mês. Por quê? O que é a fase de validação? Tudo que eu testei aqui de tese com base nesse diagnóstico, as coisas vão começar a acontecer. E aí eu começo a mostrar, aqui eu vou mostrar sempre quais são as entregas que nós estamos fazendo, aqui eu vou começar a falar dos resultados, pô, olha só, essa campanha aqui ela gerou isso, essa campanha aqui ela gerou isso, e por fim, a gente vai para a fase de escala, que é basicamente onde a gente vai pegar e falar, bom, legal, fechamos aqui esses 3, 4 meses, ó, a partir de agora, com base nesse histórico, com base nessa validação, vamos redefinir as metas? Aí a gente traça a meta até final de ano com base na expectativa do cliente. Show de bola? Você faz isso? Deixa aí nos comentários se você faz ou não faz isso, o que você deixa de fazer, beleza? E aí, por fim, alinhamento de prazos, tá? Alinhamento de prazos. Cada detalhe desse é muito importante. Cada detalhe desse, qual que é o prazo disso? Qual que é o prazo daquilo? E contar essa historinha, que aí é o que eu falo aqui da narrativa. Eu falo isso pro meu time sempre.
Nós temos que construir uma narrativa, é uma história que nós estamos trilhando com o cliente. Desde o primeiro ponto de contato na venda, nós temos que contar a mesma história, que é, nós passaremos por isso, por isso, por isso, por isso, tá? Todo ponto de contato relembrar a fase da história. Então, o que significa isso? Eu tenho, nas minhas apresentações, eu tenho um gráfico que eu exemplifico exatamente isso aqui. Primeiro mês, diagnóstico, estruturação, validação e escala. E ali tem uma setinha que mostra ali no quarto, quinto mês a fase inicial de escala. Todo ponto de contato semanal que eu tenho com o cliente, eu relembro. E aí eu peço para o meu atendimento relembrar. Ó, estamos aqui nessa fase de escala, apenas relembrando o que a gente fez até agora. Fizemos o diagnóstico, fizemos isso, fizemos aquilo. E isso você vai induzindo o cliente a relembrar de toda a construção. Isso gera valor, percebe? Isso gera valor. E a partir daí, você envolveu o cliente, né, na meta versus real. Então, você passou por essa fase, definiu prazos. Pô, não entra numa vibe de atendimento só de microprocesso, microgestão. Ah, eu fiz isso dentro da conta. Tipo, dane-se pro lojista, o que ele quer saber, mano? É a meta e o real que você está entregando. Aí depois você esmiuça o que você vai fazer para chegar na meta, tá? Então, basicamente, o que eu queria com esse vídeo aqui? Se eu conseguir passar isso para você, eu já fico muito feliz. É que você minimize as chances de perder um cliente que foi tão difícil conseguir. Você minimize as chances de perder ele por desalinhamento, por falta de expectativa, por não ter falado e explicado o projeto como ele deve ser explicado. Isso inibe de você perder ele por resultado? Não, óbvio que não. Aí vão entrar outras coisas que é tema para outro vídeo, portanto, tema para outro vídeo, vai sair vídeo sobre isso, já se inscreve no canal, ativa a notificação. Mas a minha ideia aqui era justamente te explicar os pré-requisitos, as etapas que são necessárias para que você perca o mínimo possível daquele cliente que é tão difícil conseguir. Beleza? Espero que esse vídeo tenha sido instrutivo, espero que esse vídeo salve alguns dos clientes que você venha a ter daqui para frente. Se isso acontecer, já fico feliz, minha missão está cumprida, beleza? Por esse vídeo é isso, mas antes, deixa aí teu comentário, pô. Se você curtiu, deixa teu comentário, dá aquele apertão aí no like pra gente chegar cada vez mais longe, beleza? Por hoje é isso, um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!